Bom, então vamos analisar aqui agora os componentes customizados que foram desenvolvidos aqui, ok? Bom, então aqui na pasta web app resources, eu tenho aqui um CSS que foi criado, tá? E também uma pasta T2TI, onde nós temos os componentes customizados, ok? Então vamos analisar aqui inicialmente o componente texto, tá? Nesse componente texto, inicialmente nós temos aqui a definição dos atributos, tá? Então nós definimos aqui um atributo ID, componente, label, nome atributo, requerido, style class, tamanho máximo, desabilitado e somente leitura, tá? Sendo que os atributos desabilitado e somente leitura, eles têm o valor padrão falso, ok? Bom, onde serão utilizados então esses atributos? Serão utilizados aqui na implementação desse componente, tá? Então na implementação desse componente, primeiramente aqui eu tenho uma div, onde o atributo class dessa div vai receber aqui o atributo style class desse componente, tá? Temos aqui um output label, ok? Cujo atributo value dele vai receber o label aqui, no caso o atributo label desse componente. Da mesma forma, o atributo for vai receber aqui o atributo id componente, ok? Logo depois nós temos aqui um input text, tá? No caso um componente lá do prime faces, o output label também é um componente do prime faces, onde o atributo id desse componente vai receber o atributo id componente do componente customizado, ok? O atributo value, nome do atributo. O atributo style vai receber aqui um widget 100%, tá? O atributo required vai receber aqui o atributo requerido e assim sucessivamente, tá? Então max length vai receber aqui o tamanho máximo. O disable vai receber o desabilitado e o read only vai receber aqui o atributo somente leitura, tá? E como está sendo utilizado esses componentes aqui nas páginas? Bom, eu vou abrir aqui uma página para a gente visualizar, ok? Então aqui na página do almoxarifado, inicialmente eu tenho o data table e logo depois eu tenho aqui a implementação da tela inclusão alteração, ok? Então logo aqui abaixo, no caso do almoxarifado, ele tem apenas um campo, tá? Então essa tabela possui apenas um campo, que no caso é o nome do almoxarifado, tá? Então nós estamos aqui utilizando o componente customizado, tá? Para utilizar esse componente é necessário incluir aqui, tá? Uma tag, no caso xml_ns_t2ti, tá? E essa informação, esse link aqui, ok? Então, para utilizar o componente, T2TI, que é o prefixo, campo texto, e define-se os atributos desse componente, ok? Então, dessa forma aqui, esse componente T2TI, campo texto, vai renderizar aqui uma div, um output label e um input text, ok? Então, isso daqui também vai facilitar o desenvolvimento aqui da aplicação, tá? Então, ao invés de eu ter dois componentes aqui na minha página, eu tenho apenas um definindo seus atributos. Então isso aí facilita o desenvolvimento da aplicação. E foram criados aqui também alguns estilos CSS, ok? Então aqui, por exemplo, eu tenho o estilo T2TI campo 10, onde o float é left, a largura dele vai ser 8%, o padding right 2% e o padding bottom 1%, ok? Então, para cada... foram desenvolvidos vários CSS aqui dessa... Aliás, no caso aqui foram desenvolvidos vários itens para esse CSS, tá? Então, T2TI campo 10, T2TI campo 20, T2TI campo 30, 40, 50, 60 até o 100. Okay? Então, isso aqui, se você quer que um componente tenha um espaço de 10% com relação ao tamanho ali que nós temos no
na página, então você utiliza o class T2TI campo 10. Se você quiser que o componente tenha 20% do tamanho da página, você utiliza o T2TI campo 20 e assim por diante, né? 30%, campo 30%, 40%, T2TI campo 40%, 100%, T2TI campo 100, ok? Então, isso daí também vai facilitar a implementação aí, do sistema das páginas, né, o desenvolvimento das páginas. Tá? Depois nós vamos visualizar como esses itens ficaram organizados então na aplicação, ok? Bom, então para cada componente do Prime Faces, né, para os componentes que foram utilizados aqui na aplicação, foi desenvolvido então um componente customizado. Tá? Então foi desenvolvido aqui um campo área texto, foi desenvolvido aqui um campo autocompleta, tá? Por enquanto esse componente ele não está sendo utilizado. Temos aqui também um campo data, um campo inteiro, ok? Então, por exemplo, aqui o campo área de texto, a diferença que nós temos aqui está com relação aos atributos desse componente e também aqui é o componente do Prime Faces utilizado. No caso aqui nós temos o input text área, ok? No caso aqui do campo data, nós temos um calendar. No caso do campo inteiro, nós também temos um input text, tá? Só que nós temos aqui uma validação para esse campo, ok? Então, dependendo do tipo de dado que for utilizado aqui na página, tá? Você utiliza o componente customizado de acordo com o tipo desse dado. Okay? Então aqui no caso o atributo nome desse objeto, tá? O atributo nome do almoxarifado, ele é do tipo string. Então nós utilizamos aqui o componente T2TI campo texto, ok? Bom, então dessa forma que foi implementado aqui então esses componentes customizados.